Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor José Júnior e este é o blog do professor José Júnior. E este é o vídeo de apoio da lição de número 13 do terceiro trimestre de 2022. Essa lição de número 13 que traz o título de Resistindo às Sutilezas de Satanás. Lembrando que na descrição do vídeo você pode baixar um estudo em PDF completíssimo a respeito dessa lição. E como você já sabe, neste vídeo de apoio eu procuro trazer um conteúdo um pouco diferente daquele que eu já trago no PDF. E se você quiser ter uma compreensão bem abrangente, uma compreensão macro da lição, é importante que você leia o estudo em PDF, que você pode baixar aí na descrição do vídeo, e é importante que você assista a este vídeo de apoio da lição. Irmãos, eu quero fazer uma explanação nesse vídeo a respeito de Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago capítulo 4, versículo 7, o Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, disse assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É interessante ver que Tiago disse resistir ao diabo e ele fugirá de vós, porque nós sabemos que o diabo, como uma criatura espiritual, ele é muito mais capacitado e muito mais inteligente, muito mais poderoso do que nós, seres humanos. Mas Tiago disse, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o Espírito Santo que inspirou Tiago a escrever estas palavras não iria nos pedir algo que é impossível da gente fazer. Se o Espírito Santo usou Tiago para dizer que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós, então isso é perfeitamente possível. Todo ser humano, irmãos, ele tem dois inimigos, um inimigo externo e um inimigo interno. O inimigo externo do ser humano é Satanás e o inimigo interno do ser humano é a sua carne, ou seja, a sua natureza pecaminosa. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele disse em Romanos capítulo 7, versículos 19 e 20, o apóstolo Paulo disse assim, pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Romanos capítulo 7, versículos 19 e 20. Então o apóstolo Paulo disse aqui, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo muitas vezes. Com essas palavras, Paulo estava se referindo à nossa natureza pecaminosa, à nossa carne, ou à nossa natureza pecaminosa que herdamos do nosso primeiro pai, Adão. E quando a palavra de Deus diz que nós devemos resistir ao diabo, irmãos, tem uma coisa que passa desapercebida para a maioria das pessoas, inclusive para os cristãos. Por exemplo, no começo do versículo 7 de Tiago 4, quando Tiago diz quando Tiago diz no começo do versículo, Tiago 4, 7, quando Tiago disse, sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí ele diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então o segredo, irmãos, para a gente resistir ao diabo até que ele fuja de nós, é a gente se sujeitar a Deus. Porque a gente se sujeitando a Deus, nós temos o poder de Deus nas nossas vidas para que a gente vença o nosso inimigo interno, que é a nossa carne, e aí a gente consegue vencer o nosso inimigo externo, que é Satanás. Então, o segredo para resistir ao diabo até que ele fuja de nós é sujeitar-se a Deus. Só que muitas pessoas não compreendem o que realmente é se sujeitar a Deus. Muitas pessoas pensam, irmãos, que se sujeitar a Deus é a pessoa pensar assim, eu quero fazer tal coisa, eu vou orar a Deus e eu vou lá e vou fazer. Se sujeitar a Deus não é isso. Se sujeitar a Deus não é você querer fazer o que te dá na telha, ir lá orar a Deus e ir lá fazer.
Sujeitar-se a Deus não é dizer eu quero fazer tal coisa, vou orar e vou fazer. Não, se sujeitar a Deus não é isso. Se sujeitar a Deus, irmãos, além de você orar todos os dias, além de você jejuar de vez em quando, além de você ler a Bíblia todos os dias e meditar na palavra todos os dias, se sujeitar a Deus é você ter prudência, é você andar com prudência. Se sujeitar a Deus é você analisar tudo o que você vai fazer para ver se está de acordo com a palavra de Deus ou não. Se sujeitar a Deus é você tomar cuidado com o que sai da sua boca. Se sujeitar a Deus é você prestar atenção na vestimenta que você está usando. Cuidado com o tipo de roupa que você veste. Eu não estou falando de roupa cara ou roupa barata, não. Eu estou falando de modéstia, moderação. Mulher de Deus não usa roupa decotada. Homem de Deus não sai por aí andando sem camisa. Então, prudência. Se sujeitar a Deus também requer prudência. Cuidado com aquilo que você anda fazendo quando ninguém está olhando. Cuidado com as redes sociais. Você não tem ideia de como as redes sociais atrapalham a vida espiritual de uma pessoa, se a pessoa deixar. Muita atenção com aquilo que você faz, com o seu comportamento, porque se sujeitar a Deus não é simplesmente dizer eu vou orar a Deus e vou fazer tal coisa, não. Se sujeitar a Deus é você observar se aquilo que você quer fazer está de acordo com a palavra de Deus ou não. Eu me lembro de uma declaração do Russell Shedd, que ele disse certa vez que os cristãos dos primeiros séculos, quando eles recebiam a Cristo, quando eles aceitavam a Cristo, eles faziam uma declaração em voz alta, dizendo que estavam recebendo a Cristo, e eles também faziam uma declaração em voz alta, rejeitando o diabo, renunciando o diabo. Eu achei interessante essa declaração do Russell Shedd. E eu achei interessante também uma outra declaração do Russell Shedd, quando ele conta a história de um jovem obreiro que estava em um seminário e o jovem obreiro estava ali sendo entrevistado pelos pastores sêniores. E um dos pastores sêniores perguntou para o jovem obreiro: você acredita em Satanás? No poder de Satanás, na existência de Satanás, naquilo que Satanás é capaz de fazer ou não? E o jovem obreiro respondeu e disse: não, eu não acredito em Satanás. E um dos pastores sêniores olhou para aquele jovem e disse assim: então vamos parar por aqui. A gente não precisa continuar com a sua ordenança, porque alguém que não acredita em Satanás, alguém que não acredita que Satanás é um inimigo muito perigoso, não durará um mês no ministério. Então a gente pode parar essa ordenança por aqui mesmo. O que aqueles pastores sêniores queriam dizer para aquele jovem obreiro? Que o diabo ele é um inimigo que não pode ser ignorado em hipótese alguma. Em 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 18, o apóstolo Paulo diz que queria visitar aqueles irmãos, mas Satanás o impediu. Então, Satanás, irmãos, é um inimigo que não pode ser ignorado. O cristão, aquele que realmente anda com Deus, ele percebe uma coisa que o mundo, irmãos, não percebe. Os cristãos, eu até marquei para te falar, os cristãos veem o mundo como ele é, fisicamente decadente e espiritualmente contaminado. Então, nós cristãos enxergamos o mundo como ele é, espiritualmente decadente e fisicamente contaminado. Só que as pessoas do mundo, elas não percebem. Certa vez alguém disse que um dos maiores truques do diabo foi convencer as pessoas de que ele não existe, de que ele é uma figura folclórica ou mitológica, ou que ele está muito longe de nós. Você se lembra quando Deus, no livro de Jó, pergunta para Satanás: Satanás, você observou o meu servo Jó? E Satanás sabia exatamente quem era Jó, sabia exatamente onde Jó morava e tudo que Jó tinha e fazia.
Irmãos, não pense que o diabo não sabe quem você é. O diabo sabe quem você é, sabe onde você mora, sabe os seus pontos fracos, sabe os seus pontos fortes. Se você tiver um pecado secreto, ele sabe. O diabo ele conhece tudo a seu respeito. Se você analisar os 2 primeiros capítulos do livro de Jó, você vai ver que o diabo conhecia detalhes da vida de Jó. Quando Deus perguntou para Satanás se ele observou o Jó, Satanás não disse assim: peraí, Deus, deixa eu pegar meu caderninho aqui para ver qual Jó que o senhor está falando. Qual Jó que o senhor está falando? Deus, fala aí para mim. Não. Satanás sabia exatamente quem era Jó, qual era o Jó a quem Deus estava se referindo. Satanás sabe exatamente quem eu sou e ele sabe exatamente quem você é. Então tenha prudência na sua caminhada com Cristo. Tome cuidado principalmente com as redes sociais, com o que sai da sua boca, com a sua forma de se vestir e de se comportar. Tenha uma vida de oração intensa. E jejue de vez em quando e nunca deixe de meditar na palavra. Só assim você realmente se sujeitará a Deus. E só aí, se sujeitando a Deus, você estará capacitado a resistir a Satanás até que ele fuja de você. Guarde essa palavra no seu coração. Se você sentiu Deus falar com você através desse vídeo, compartilhe esse vídeo com seu pastor, com seu superintendente, com os irmãos da sua igreja e que Deus abençoe em nome de Jesus. Se esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de dar o seu joinha, se possível deixe um comentário e daqui a 2 ou 3 dias eu já estarei postando aí o vídeo de apoio da lição 1 do 4º trimestre, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima.